vai cuidar da sua vida. Quem nunca escutou essa expressão, né, gente? E às vezes eu recebo em atendimento situações que a pessoa comenta assim: mas eu fui ajudar a pessoa, fui dar conselho e no final eu que fiquei como ruim da história, né? E aí o Bert, ele traz uma frase em uma das obras dele que se chama Ordens da Ajuda, em que ele fala o seguinte: querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto a pessoa que espera ajudar, a quem ela é oferecida ou imposta, né? Porque muitas vezes, realmente, a pessoa chega até você e te pede essa ajuda, mas muitas vezes nós queremos, numa postura determinada de arrogância, a gente quer ajudar mesmo que a pessoa não tenha solicitado essa ajuda, né? Então, que a gente possa estar nos analisando, né? Para que, né? Essa minha ajuda, para que essa minha intromissão em determinados assuntos. E lembrando que, no contexto bíblico, né, muitas vezes Jesus Cristo, né, diz: não julgueis para não ser julgado. Porque quando eu olho para uma situação com olhar de julgamento, eu estou trazendo aquilo para mim, ou seja, eu estou me emaranhando com aquilo. Então pode ser que eu venha a viver uma situação parecida pelo meu julgamento, né? Então não é melhor deixar com eles? E aí, enquanto terapeuta, gente, é até muito interessante, eu recomendo vocês que são terapeutas a lerem esse livro do Bert que se chama As Ordens da Ajuda. Por quê? Ele dá um exemplo, ele fala de 5 ordens da ajuda no livro. Em outro momento eu venho aqui falar de cada um. Mas, resumidamente, assim, no início, ele fala que acontece. Enquanto ajudante, por exemplo, os filhos são ajudados pelos pais, né? Por quê? Porque os filhos são pequenos e os pais são grandes. E aí, quando vai entrando naquela idade da adolescência, os pais, é normal, né, com que os pais comecem a usar, ele não usa essa expressão, mas é como se ele dissesse assim, que é o período em que os pais deveriam cortar o cordão umbilical. Para quê, né? Parar de se doar tanto e o filho receber tanto. Para quê? Para que o filho possa ir para o mundo, né, se tornar um adulto e poder ele se tornar um doador. Só que aí muitas vezes existem duas situações. Existem os pais que continuam se doando ali e isso achando que está sendo melhor para o filho, mas na verdade está tornando aqueles filhos ainda crianças, né? Ainda dependentes dessa ajuda. E também existe a outra postura dos filhos que se revoltam com os pais na postura de exigência, né, querendo receber cada vez mais, e também não amadurece. Por quê? Porque ele não sai da postura do pequeno, né? Ele não vai crescer na vida. Por quê? Porque ele precisa da ajuda para ele. Então, que a gente possa olhar, né, se em nós ainda existe essa criança rebelde, exigindo cuidado, exigindo ajuda, enquanto nós, como grandes, já podemos, né, seguir com a nossa própria vida. E aí, enquanto terapeutas também, aqui falando para os terapeutas, acontece muito essa transferência, né, de enquanto terapeuta, a gente olhar para o nosso paciente como um paciente. É importante que a gente olhe ele como um sistema familiar que trouxe ele aqui, né, que ele é parte de um sistema, ele não é isolado. E que a gente, enquanto terapeuta, também não tenha esse olhar de julgamento para com o contexto que aquele paciente vem nos trazer. Porque isso sim ajuda, ou seja, quando eu consigo olhar de forma imparcial, né, para a pessoa, para as pessoas que circundam a vida dela, para que eu possa tratar ele sabendo que, assim, as pessoas, elas têm a autorresponsabilidade, ou seja, né, eu enquanto adulta, eu sou autorresponsável por tudo que me acontece, então eu preciso olhar para mim, eu não consigo me responsabilizar pelas atitudes dos outros, mas quando eu mudo a minha postura aqui dentro, o mundo ao meu redor pode ser diferente. E aí, voltando aos terapeutas, né, a gente consegue realmente ajudar os nossos pacientes, os nossos clientes dessa forma, com imparcialidade, fazer com que ele, né, reconheça a autorresponsabilidade dele, porque aí sim ele pode ser autor da vida dele, autor da própria história e fazer algo novo, diferente, melhor a cada dia. Bom, gente, esse foi o recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tenham um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.